Querido e querida, quem tem fé, e o nome do culto é fé, e não é por um acaso, mas quem tem fé não pode andar por aquilo que vê, ou seja, por aquilo que está claro, anda por aquilo que crê, amém? Então, uma coisa que eu e você temos que estar convictos na nossa caminhada aqui na terra, cristã, nós temos que estar bem convictos, é que nós vamos passar, sim, por várias situações, tanto de choro, de alegria, de felicidade, inúmeras situações. O fato é que a âncora da nossa vida, o crédito da nossa fé, aquilo que faz a gente levantar, não está ancorado meramente naquilo que acontece ou nas notícias que a gente escuta. E uma coisa que você precisa saber desde agora, e que muitas vezes eu, como pastor, hoje a pessoa me ligou, eu consegui dar uma explicação para ela, que eu acredito que até eu mesmo parei e falei, mas que boa explicação, que nem eu sabia, mas o Espírito Santo me usou, que eu falei, olha, se fosse na minha vida, realmente seria uma boa explicação. Mas tem coisas, e tem perguntas, tem situações que vêm a mim, e que eu não tenho uma explicação racional em que você vai aplaudir. Talvez você esteja vivendo uma situação da sua vida hoje, algum problema, alguma situação peculiar, que você vai apresentar esse argumento a alguém, isso que você está vivendo, e ela não vai ter uma explicação lógica de como sair ou do porquê isso está acontecendo. Até porque nem tudo tem um porquê lógico na vida. Agora, a Bíblia me dá uma resposta, como quando eu vivo em situações que eu não entendo. A Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem. E Isaías 55, no capítulo 55, versículo 8 até o 9, vocês vão ver que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então você está numa situação em que você não sabe, segura esse texto, em que você não sabe a resposta, você não vê a lógica, você não vê o sentido de Deus ter permitido isso acontecer com você, mas aqui a Bíblia me dá a resposta, que os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Você acha que deveria ter seguido aquele fluxo, porque você está fazendo tudo certo, porque você está, fazendo as coisas para Deus, porque você está se posicionando da forma correta, mas por que se levanta opositores? Por que se levanta pessoas querendo meu mal? Por que vem as pedradas se eu estou fazendo tudo certo? Aí Deus diz, porque os seus caminhos não são como os meus caminhos. Meus caminhos são diferentes dos seus. Os meus pensamentos são diferentes dos seus. E olha que interessante o versículo 9. Porque assim como os céus, como o Pacheco disse aqui, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, Deus falando, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, querido. Há coisas que nós não precisamos entender, e que um dia, quem sabe, nós entenderemos aqui na terra, com o passar do tempo e a experiência, batendo a porta da sua casa, ou chamando na campainha, ou um dia no céu você vai entender. Quantas respostas eu tive do meu pai e da minha mãe, que foram um belo chique, forte, charme, não. E que bastou. E hoje eu entendo por que foi não. Hoje eu entendo porque teve muitas privações. Hoje eu entendo, mas na época, por mais que me explicasse por A mais B, eu falava, mas por quê? Não, eu achava todas as brechas para que o meu caminho fosse manifesto. Mas enquanto eu estava no teto deles, havia um caminho que eles queriam para mim, que eu avaliando hoje é muito mais alto do que eu queria na época. Era muito melhor do que eu queria na época. E a vida continua, e Deus continua sendo o seu Pai que cuida de você, e os caminhos e os pensamentos deles são muito mais elevados do que os meus e os seus. Agora, querido, o que eu e você precisamos entender é que nós não vamos entender tudo. E nós nem precisamos entender tudo. Agora nós temos que ter um posicionamento de fé em cada etapa que está acontecendo, sabendo que aquela porta que se fechou, na verdade ela vem disfarçada de bênção para mim. Aquilo que deu errado, na verdade é algo bom para mim. Eu sei que tem muita coisa que não tem lógica, tanto eu vejo um casal com muito esforço, comprou um apartamento, logo que entra um olhou para o outro e falou, não quero mais. E aí vem a pessoa e fala assim, mas como assim? Como não quero mais? Como não quero, não vai? Mas como pastor, por que Deus permitiu isso? Que você não precisa entender o porquê a pessoa saiu da sua vida, o porquê acabou daquele jeito, o porquê aconteceu aquilo. Eu quero dizer que tudo está cooperando para um destino maior, para algo que Deus quer te levar. Agora, se você não tiver uma base de fé nesses momentos de dificuldade, que você vai ficar empacado no mesmo lugar. Deus tirou o povo do Egito, queria conduzir ele a Canaã, mas em momento algum Deus privou aquele povo de dificuldade, porque na dificuldade que você mostra
pelo que você anda, se é por visto ou é por fé. E quem anda com Deus necessariamente precisa andar por fé. É por isso que vem provações que, pela lógica, o melhor é abandonar a Deus. Como disse a mulher de Jó, olha tudo que está acontecendo ao seu redor, Jó, você perdeu tudo. Abandona esse teu Deus e morre. E Jó disse para ela, não, eu tive o bem de Deus, agora estou tendo o mal de Deus. Deus dá e Deus tira. E louvado seja o teu nome para todo sempre. Eu ando por fé. E Jó teve tudo restaurado na vida dele. A questão, querido, é que as dificuldades são o fogo que torna você, pedacinho de ouro maravilhoso, mais puro, mais belo. Querido e querida, quando eu fiz meu vestibular para medicina, eu estudava muito, estudava bastante. Acho que da minha sala era que mais estudava, né, Pacheco? Estudava bastante. Eu fui fazer aquela prova. Querido, eu acertei, acho que 80% da prova, a média lá. Eu sei que eu estava na nota de corte e seria chamado pela pontuação do ABCD lá. E aí, nisso, eu peguei minha redação, porque tinha redação, e um tema maravilhoso que eu amava, e apresentei para a professora, corrige aí para mim. Ela falou, Lucas, eu daria no mínimo um 8 para a tua redação, ficou muito boa. Eu falei, meu Deus, passei, glória a Deus, passei. Querido, realmente a minha nota de corta no número de acertos eu passei, tranquilamente. Só que eu zerei a redação. Eu falei, mas como é que eu zerei a redação? Eu, no momento do ímpeto, da ansiedade, eu deixei uma linha a menos. Eu sou muito objetivo, eu tento encurtar. Essa é uma facilidade que eu desenvolvi para ir direto ao ponto, direto ao assunto. Então, no ímpeto de encurtar, por uma linha, eram 20 linhas, eu escrevi 19. Só que eu fiz o título, pulei uma linha e continuei escrevendo. E aí eu vi que fechou 20, eu falei, show de bola, o cara que vai ler isso aqui vai ver, o cara sucinto, né? Falou o que tinha que dizer e tal. E eu zerei. E entrei com o recurso e tudo mais, ele falou, não, você escreveu 20 linhas, não tem conversa, zerei. E aquilo, na hora, eu fiquei maluco, o negócio, fiquei atordoado. Eu só falava naquilo, acordava e reclamava daquilo, falava daquilo, o tempo todo só aquilo. Não existia mais o mundo, o sol já não nascia, as flores já não nasciam mais, os passarinhos não cantavam, não existia música boa, não existia pessoa legal, só existia o meu problema. Talvez esteja falando aí com alguém. Só existia aquilo, tudo girava em torno daquilo. Um belo dia, passados 6 meses, eu fui fazer coleta de sangue. Já estava fazendo direito, né? E eu estava lá coletando sangue lá. E nisso, eu fiquei olhando para o negócio de sangue aqui, fiquei olhando. Aí a enfermeira falou, senhor, eu sugiro que você não fique olhando, porque pode passar mal. Eu falei, não, eu ia ser médico, moça. Eu olhando aqui. Eu capotei, eu desmaiei, apaguei. Eu só lembro da mulher me acordando, abanando o negócio. Na hora, levantei. Aí na hora veio um negócio assim, tá vendo se você fosse? Tá vendo? Você ia estudar anos da sua vida num negócio. Outra coisa, eu não, com certeza, querido, possivelmente não estaria aqui falando a vocês, porque estaria mais dedicando a uma faculdade o dia inteiro integral e não teria o tempo de ter trabalhado, quem sabe ter o meu escritório e ter a vida que eu tenho hoje, de poder ter me dedicado, separado um pouco mais do meu tempo, dedicado à palavra de Deus e estar aqui pregando numa igreja hoje lotada aí no máximo da capacidade, gente acompanhando aí, e tudo que Deus tem feito na minha vida, se eu levasse aquilo por um lado ruim. Eu lembro também, isso passa um filme na cabeça, quando a gente não consegue discernir que há problemas que vêm embrulhados como problemas, mas na verdade são bênçãos em nossas vidas. Permite-se um conserto. Eu tenho um primo meu, que é o primo mais velho, e a gente, os primos mais novos, zoávamos muito dele, porque ele tinha muito medo. A gente ia dormir na casa, todo mundo lá junto, e aí ele é o primeiro que disse que tinha visto o bicho-papão e que a mãe tinha que vir buscar ele, e a gente já começava, né? Não, você é palhaçada, você é muito frouxo. Então, assim, na família, ele bancava um machão, mas, na verdade, ele era, né, o mais medroso, né? Todo mundo ficava até com pena dele em relação a isso, por ser o mais velho e não conseguir ter a postura daquele que passaria o heroísmo e a confiança. Um belo dia, a família inteira na fazenda do meu avô foi para o rio. Isso, gente, tudo. Vou dizer mais novo, porque pequeno ainda sou. Lá, mais novos lá no rio. Falei certo? Mais novos, né? Tá certo, né? Estava lá no rio. E nisso, todo mundo nadando, tal. E ele, por ter a visão medrosa, o medroso, aonde chega, ele pensa no pior.
ele vê a tragédia. Ele chega aqui agora, não, mas aí pode pegar fogo ali, é melhor sair aqui, porque daí tem a saída de emergência e tal. Vai que o cara funga um Covid e vem aqui e tal, então já vou. Né? O medroso é assim, ele sempre pensa na tragédia e no pior. E nisso ele chegou lá e começou a falar ali, ó, tem jacaré lá, ó. Ali tem um jacaré. Tem um jacaré e tal, um monte de pedra, jacaré, jacaré. E a gente, tipo assim, Rafael, uns falavam, né? Cala a boca, Rafael, né? Fica quieto, né? Falava tudo que é palavra, fica quieto. Oh, para. Está atrapalhando suas primas mais novas que você, estão com coragem aqui dentro, você está aí fora, aí falando que tem jacaré. E aquela coisa toda. E nisso, querido, no ímpeto de dizer para ele que por mais que eu era mais novo, né? Eu era, né, mais corajoso que ele, eu fui até o local onde ele disse que tinha jacaré para provar para ele que ele é um medroso. E nisso deu ir, ele, por medo, ele taca uma pedra. E quando ele taca a pedra, pum, cai do lado do jacaré, assim, o jacaré só levanta, assim. Quando o jacaré levanta, querido, a família inteira, eu não tinha pai nem mãe, todos eles fugiram. Na hora do desespero, diz, não, eu voltaria a resgatar o meu filho. Mentira. Saiu correndo, todo mundo não quis saber, cada um com seu couro. E eu também fugi. Aquele dia épico que o Rafael mostrou que no medo dele, que veio embrulhado para nós como um problema, havia uma virtude que salvou a vida de alguém da família. Então, nada que você tem hoje é em vão. Tudo faz parte de um processo, querido, para ser bênção em alguma coisa. Em João, no capítulo 13, vocês com certeza já viram isso que eu estou falando para vocês. Vocês já viram aquele quadro da última ceia? Todo mundo já viu? Vocês já viram o quadro da última ceia? Ah, bom, eu estou num culto, né? Participar, né? Eu, você, cultuando a Deus, amém? Então tá lá, João 13, lá está falando daquele quadro da última ceia, em que é o homem chamado Jesus, com os seus... Ah, meu Deus do céu, o meu povo está demais, né? Salva de palmas a Deus por vocês merecem, vocês estão inspirados hoje, meu Deus do céu. Então estava lá Jesus na última ceia, fazendo o quê? Ceando. E nesse momento, querido, esses discípulos, vale ressaltar, que eles viram milagres acontecerem, eles viram mortos ressuscitar, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles viram cego voltar a ver. Então, vocês vão de concordar comigo que um dia eles estavam lá e viram 5 pães e 2 peixes alimentar uma igreja inteira, uma multidão inteira. Vocês vão de concordar comigo que esse pessoal já com certeza entenderia tudo que é absurdo, amém? É o pessoal que, não, Jesus chegou assim, não, tinha um passarinho morto lá, eu dei um chute nele e voltou a voar. Se Jesus chegasse contando isso, o povo, não, claro, é normal, porque o cego ali enxergou. Se um chegasse e falasse, não, fui lá, andei sobre as águas, esquiei, só que a água estava líquida, esquiei em cima, o pessoal, acredito. Então, o pessoal que acreditava já nessas coisas mirabolantes. Ok, mas Jesus, em João 13, fala o seguinte, olha, vai acontecer um negócio aí agora, eu vou lavar o pé de vocês, lavou o pé de todo mundo, e disse, agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. Agora, peraí, gente, eu fico pensando o seguinte, como que não vão entender? Tudo que é mais absurdo do mundo, que nós temos dificuldade de acreditar, eles tinham visto. Como é que ainda tinha coisa para esses caras entenderem que eles não iam conseguir entender naquele momento? Jesus está lavando os pés dos discípulos, daqueles que viram tudo que é tipo de milagre, ou seja, tinham que estar entendendo tudo. Não ia ter dúvida do absurdo. E Jesus está lavando o pé deles e falando assim, agora o que eu estou fazendo, vocês não entendem. Querido, sabe uma coisa que para mim eu tenho que ficar muito tranquilo? Eu não preciso entender o que aconteceu, eu só preciso entender que tudo está cooperando para o meu bem. Não preciso entender porque que a porta fechou, está cooperando para o meu bem. Nada que acontece de ruim está para o meu mal. Eu estava vendo um testemunho de um homem que tinha vários hotéis pequenos. Isso antes da pandemia, o dezembro de 2019. Ele foi comprar um hotel na frente do Central Park lá. Top! Lá em Nova York, negócio bala. E pegou os financiamentos, tudo tal, e ia adquirir. Nisso deu um problema. Estava tudo certo e deu um problema. O banco falou, não vou não. Ele ficou indignado, louco, porque o sonho dele era comprar um hotel assim, né, diferenciado, imagina o esforço que ia se fazer. E nisso, ele ficou indignado, tal. Passou-se um tempo, acontece algo chamado Covid-19. Não sei se vocês sabem o que está acontecendo aí.
né? Faltou a foto do Barrichello, né? Falando, já ouviu falar do Covid-19? Enfim, uma das redes mais afetadas foi a rede de hotelaria. E ele hoje fala, poxa vida, ainda bem que eu não comprei. Imagina, eu ia estar com uma dívida gigantesca de ter comprado aquilo. Deu errado, eu não entendi por que deu errado, porque estava tudo certo, eu tenho condição para isso. E agora eu entendo que Deus me guardou. Querido, Deus está te guardando, nenhuma dificuldade é em vão. Deus está dando limão para você, Deus está processando você. Querido e querida, todo mundo aqui já teve uma certa idade em que achou que estava pronto. Eu falo por mim, com 20 anos eu pensava assim, ainda estou na casa dos 20, tá? Diga-se de passagem. Mas eu achava que eu estava pronto para muita coisa. E aí que passaram alguns anos, eu olho para trás e falo, não estava pronto não. E hoje eu olho para mim e falo, eu estou pronto para algumas coisas. Mas vai passar um tempo que você fala, não. Esse tempo atrás eu tive uma conversa com meu pai, e meu pai reconsiderou algumas maneiras de que me criou um tempo atrás, pedindo um perdão. Acho que eu fui muito duro naquilo, ou seja, ele, na idade que está, pedindo perdão por algo lá do passado, porque achou que poderia ter feito de uma forma mais amena, melhor. Então eu vejo que a gente acha que está pronto para aquilo, mas nem sempre. Então não reclame das portas que se fecham. Eu imagino Jesus traído por Judas. Como não se sentia, cuidou do cara, deixou o cara cuidar daquilo que responde por tudo na terra, dinheiro. Querido, pega seu dinheiro e fala, cuida para mim aí. Daqui o que eu gasto, daqui. Que confiança é essa? É a confiança que Cristo tinha em Judas. E ele traiu e todo mundo falou assim, não, o cara traiu. Mas por causa da traição de Judas, hoje há salvação para mim e para você. Quem disse que as portas fechadas são ruins? Tudo está cooperando para o bem, são disfarce de um processo, de algo maior que Deus quer levar você a entender, a viver. Nada que aconteceu na sua vida fugiu do controle de Deus e está fora do alcance dele. Eu, quando mais novo e não menor, porque menor ainda sou, eu fazia quebra-cabeça com a minha mãe. Sempre foi muito mais aplicada que eu, nunca tive muita paciência para essas coisas de, né? Pavor disso, parar e ficar, aqui cabe e tal. E nisso, logo no começo, eu sempre muito empreendedor, falava, não é possível, o cara que fez esse negócio aqui fez errado, está faltando peças isso aqui está estragado, não tem as peças necessárias. Eu falava para minha mãe, não, mas isso aí veio errado, isso aí está estragado, esse quebra-cabeça está quebrado, e falava para ela, falava. Só que, tirando uma reflexão disso, eu percebi que cada vez que nós persistíamos no processo de montar peça por peça, daquilo que aparentemente não fazia sentido nenhum, mais com sentido a coisa ficava. E o Espírito Santo falou comigo que assim é a vida. Tem peças que você reclama, porque você não vê sentido, mas com o passar do tempo, montando ali, montando lá, montando cá, esta traição, essa coisa que aconteceu aqui, que começa a fazer sentido para todo o processo da linda paisagem chamada vida que Deus está construindo e escreveu para você. Tudo faz parte de um processo que Ele está elaborando e fazendo. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que para enfrentar essa vida, Deus diz que nós temos uma armadura de Deus. Amém? E este final de semana, foi domingo, após o almoço e após a sobremesa, eu fui na casa dos meus pais e fiquei andando descalço lá. Depois eu fui colocar o sapato para ir embora. Quando eu fui colocar o sapato para ir embora, o que eu fiz? O que você faz quando você anda descalço? Você vai colocar um sapato com uma meia? Você dá um tapa no pé, dá uma limpada, né? Você não vai botar sujo, né? Normalmente, pessoas normais, segundo a regra de vida humana, os bons costumes, você limpa o pé. Sabe o que eu acho incrível? É que aquilo que Jesus Cristo disse que nós não entenderíamos no ato da bacia, enquanto Ele lavava os pés dos discípulos, e o Espírito Santo me trouxe isso à memória, Ele lavava os pés e dizia, agora vocês não entendem. Mas é porque um dia o mesmo Espírito Santo, inspirado por Paulo, disse que nós calçaríamos uma armadura chamada calçados da pregação das boas notícias da paz. Aonde quer que eu piso, Jesus já limpou para eu colocar o sapato da paz. Como diz, é uma das armaduras do Espírito de Deus, o calçado da paz, que aonde quer que eu esteja andando, eu fique em paz. Porque, de fato, há caminhos que eu não entendo, mas os caminhos do Senhor são melhores e maiores do que os meus.
e que tudo o que está acontecendo está contribuindo para algo muito maior na minha vida e na tua vida. Por isso, querido, enxergue por fé. José, vendido pelos seus irmãos, jogado como escravo, injustiçado, Deus estava preparando as conexões para que ele chegasse até o palácio. Ele respondia por fé. Porque qualquer um, no estilo de vida em que ele estava, com certeza reagiria de uma maneira muito ofensiva, muito nervosa. Eu sempre digo que tem pessoas que passam por situações amargas na vida. Fique comigo. Pessoas que passam situações amargas na vida e ficam mais amargas. Já tem pessoas que entendem que todo amargo que provém da vida transforma você em alguém doce, ou pelo menos deveria acontecer. O primeiro milagre, quando Deus tira o povo do Egito e leva até um lugar chamado Mara, de águas amargas. O povo tentou viver tomando águas amargas e não tinha como. O primeiro milagre de Moisés ali foi jogar o galho, simbolizando a cruz de Cristo, dizendo que aquelas águas amargas se transformariam em doces. Porque todo mundo que é amargo encontra aquilo que é amargo, mas depois de encontrar o que é amargo, querido, quando Deus está na tua vida, você fica alguém doce. Por isso, querido, não fique irritado pela situação. Sabe por que você está nesse problema? Para acalmar o teu coração, você ficar mais humilde, mais tranquilo, mais de boa, mais calmo. Entender que tudo tem um tempo certo. Entender que, na verdade, a bênção está vindo disfarçada, muitas vezes, por coisas que você não quer. Quem é que gosta de uma porta fechada? Quem é que gosta de um problema? Quem é que gosta de um não? Quem é que gosta de uma notícia desfavorável? Quem é que gosta de acontecer aquilo que não gostaria que acontecesse? Ninguém gosta. Acontece, querido, é que se sua vida estivesse na sua mão, era uma coisa. Mas você entregou sua vida nas mãos de Deus. Portanto, descanse, que Ele tem o melhor para você. Amém?